Olá, boa tarde. Sabia que só precisamos de 1 grama de sal por dia para viver? O sal é uma saborosa presença na nossa alimentação, mas um veneno nutritivo quando consumido em demasia. Assim, aliada à primeira questão, importa colocar uma segunda. Tem por acaso ideia da quantidade de sal que consome por dia? Talvez não, mas devíamos ter. A Organização Mundial de Saúde aconselha um máximo de 5 gramas de sal por dia. No entanto, em Portugal comemos mais do dobro da quantidade recomendada internacionalmente. Ora, interessa por isso continuar a discutir o sal até aprendermos que é um perigo real que afeta a nossa saúde e de várias maneiras. Como poderemos substituir o sal, por exemplo, vamos saber também ao longo do programa. Vamos então à lição de hoje. Já sabe que, como o programa está a ser feito em direto, tem o número habitual, o 217946163, que vai aparecendo em rodapé ao longo do programa, ou então pelo Facebook e pelo Instagram, onde também ao longo do programa vou por lá passando para ver comentários, ou mesmo sugestões de perguntas estão a ser colocadas para depois transportar aqui para a nossa conversa. Os professores que me acompanham hoje são Pedro Rio, cardiologista do Centro do Coração dos Hospitais CUF, aqui em Lisboa. Conceição Calhau é professora da Nova Medical School, coordenadora da Universidade Universitária de Lifestyle Medicina da CUF, Medicine da CUF e da Nova Medical School, e investigadora também do Sintesis, que é o Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. E temos também a Susana Pazadas, que é nutricionista. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Pedro, comece por si e ficou agora muito sério. Boa tarde. O que é que vai perguntar? Muito simples, Pedro. Como é que anda? Nós sabemos que os portugueses têm um coração muito grande, dizem. E é resistente. Isso é um problema. É grande? Isso é um problema. Quando as pessoas têm um coração grande, bem, no sentido literal... que sejam generosas. Pois, exatamente. No sentido figurado, muito bem, mas no sentido estrito da palavra é um problema. Andamos com um coração saudável? Ora, com bem, tudo isto que eu fiz aqui de introdução... Nós sabemos que temos ainda um grande caminho para percorrer, e nesta temática do sal, então, é um caminho muito difícil, porque realmente temos um consumo muito elevado de sal, dos mais elevados da Europa e do mundo, e isso traz-nos realmente consequências muito complicadas a nível da saúde, nomeadamente da saúde cardiovascular, que é a área que me diz mais respeito. E estamos a falar de AVCs, portanto, de tromboses, e também do infarto agudo do miocárdio. Ou seja, estas duas patologias são, digamos que as causas número 1 de mortalidade e também de morbilidade no nosso país e no mundo. Mas existem mais doenças, não só o AVC, o infarto, mas também lá está a insuficiência cardíaca por outro tipo de causas que não propriamente a doença isquémica, arritmias, nomeadamente a fibrilhação auricular, e depois também temos afetação de outros órgãos, nomeadamente dos rins, com a doença renal, a insuficiência renal, e também a doença de outras artérias, os vasos do pescoço e também dos vasos das pernas, que provocam claudicação nas pessoas. E, portanto, obviamente, não é só o sal que causa estas complicações cardiovasculares, mas o sal na nossa vida tem muito impacto. E, portanto, daí a importância de cada vez reduzirmos mais o sal, porque realmente nós estamos no dobro das recomendações que a Organização Mundial de Saúde nos diz para consumir o sal, que será, então, no máximo até 5 gramas de sal por dia, e nós consumimos em média 10 gramas de sal. Se dúvidas há que realmente será o consumo de sal que leva à hipertensão e depois leva a este todo tipo de doenças, não há dúvidas, ou seja, temos décadas de estudos a comprovar que quanto maior for o consumo de sal, maior será a nossa pressão arterial. E temos estudos, quer estudos prospectivos, em dadas populações, em que se verifica a pressão arterial basal e depois vai-se 3, 6 meses e percebe-se a pressão arterial dessas pessoas, mas também estudos populacionais, estudos epidemiológicos, onde se vê realmente o consumo de sal dessas populações e existe uma linearidade com a pressão arterial dessas mesmas populações. E quando falamos em consumo muito restrito de sal, os tais, se calhar, 1 grama de sal que falava há pouco, vemos que essas populações, que são populações
mais rurais, os casos de pressão arterial são mesmo muito raros. Existem estudos, em populações de índios na Amazónia, por exemplo, onde eles realmente não consomem sal. O sal é dado pela natureza, pelas plantas, ervas que comem, e não existem casos conhecidos de pressão arterial. Obviamente não consomem sal e obviamente consomem frutas e legumes, fazem exercício físico, não são obesos, e portanto existe aqui certos aspectos também a considerar. Mas quando existe, por exemplo, uma dada pessoa que tem, por exemplo, uma crise hipertensiva, tem hipertensão maligna, ou seja, quando a hipertensão é tão grave, que provoca hemorragias na retina, o rim deixa de funcionar, eventualmente depois o coração também, ou seja, hipertensão maligna. Estudando esses doentes e retirando-lhes completamente o sal, existe também evidência que consegue-se reverter grande parte dessa crise hipertensiva e dessas consequências nefastas do sal. Obviamente este estudo foi feito quando não existia medicamentos, portanto na década de 40, mas para nós vermos realmente a importância do sal que existe na hipertensão e depois nas consequências nefastas da mesma. Conceição Calhau, o que é que está a acontecer com os portugueses? Estamos mal informados? Não sabemos? Não queremos saber? Ou somos teimosos? Pois os estilos de vida não são os mais adequados, como aliás provam os números. Os hábitos alimentares inadequados são o segundo fator de risco em Portugal para menor qualidade de vida e menos tempo de vida, ou para encurtar o tempo de vida. É curioso que nós sabemos, neste momento em Portugal, temos cerca de 40% da população com a hipertensão e que apenas 4% tem uma ingestão que chega aos 5 gramas, ou portanto que está dentro daquilo que é o recomendado. Apenas 4% da população cumpre, no fundo, as indicações da Organização Mundial de Saúde. É curioso que começou a peça dizendo que nós precisamos apenas de 1 grama, o que quer dizer que é aquilo que naturalmente existe nos alimentos. Nós não precisamos adicionar sal, cloreto de sódio, portanto aquele sal que toda a gente conhece e que vai adicionando sal de cozinha, para tornar, hipoteticamente, as coisas com mais paladar. E, portanto, quando estamos a falar em consumo excessivo de sal, estamos depois realmente a desencadear a patologia. Porque, obviamente, que depois há aqui um conjunto de fatores que foram aqui referidos que estão sempre aglomerados e associados, que é as pessoas depois comem mal, comem mais sal, comem mais açúcar, comem mais gordura, fazem menos exercício físico. Portanto, há um conjunto de fatores que se interligam. E isto quer dizer, na globalidade, que fazendo alterações de estilo de vida, sobretudo hábitos alimentares, nós teríamos aqui, e há bocadinho estava a falar que nos anos 40 não havia fármacos, pois hoje em dia é bem mais fácil a intervenção farmacológica do que a intervenção das modificações de estilos de vida, modificações alimentares. Bastava fazer a redução de 3 gramas de sal por dia, em média de consumo, para termos uma grande descida daquilo que é a pressão arterial. Portanto, em milímetros de mercúrio temos um impacto muitas vezes de 5 milímetros de mercúrio. Portanto, que é efetivamente um grande ganho com pouco esforço. Obviamente, para as pessoas, muitas vezes, a comunicação mais fácil entre o clínico e o doente, ou tradicionalmente o que é que o doente está mais habituado, é que seja prescrito um fármaco. E, portanto, obviamente, para a hipertensão arterial não há dúvidas que as primeiras linhas de atuação é a modificação do estilo de vida, a modificação, primeiro consumir menos sal, depois consumir mais produtos ricos em potássio, porque normalmente temos aqui uma inversão, e ricos em potássio estamos a falar em hortofrutícolas, que sabemos que a população portuguesa não come. E depois estamos a falar em aumentar a atividade física e estamos a falar em estilos de vida no seu todo, como por exemplo apanhar mais ar, e tem uma relação também muito próxima com a atividade física e a vitamina D. Portanto, estamos a falar aqui de porque é que está a falhar, porque é que os portugueses não têm uma alimentação adequada. Bem, a Direção-Geral de Saúde criou um Programa Nacional de Promoção dos Hábitos da Alimentação Saudável. Tem feito, desde 2012, nesse sentido, um esforço muito grande. Temos feito ganhos. No entanto, aquilo que se percebe é que há aqui uma resistência que é cultural, que é habitual, que faz parte das rotinas, porque a maior parte de nós, se calhar, é mais fácil adquirir um produto já processado, já preparado, do que propriamente estar a fazer a refeição. E depois há, efetivamente, ainda aqui uma literacia muito grande
Porque, obviamente, por exemplo, vai comprar um processado e se calhar não sabe como interpretar o rótulo, que é, é um dos assuntos que também temos discutido muito e temos tentado ensinar a população nesse sentido. Portanto, na rotulagem está indicado o valor de sal. E no descodificador dos rótulos da Direção-Geral de Saúde tem os 3 níveis, portanto, o vermelho, o amarelo e o verde, para ajudar as pessoas a escolher. Pois o que é o consumo excessivo de sal em Portugal? É, sobretudo, a adição do sal na preparação das refeições. O que nos dá aqui uma janela de oportunidade de trabalhar. Porque se fosse comprar produtos processados, obviamente estamos a falar que temos de trabalhar com a indústria. Se estamos a falar de que voluntariamente somos nós que adicionamos o sal, então é exatamente trabalhar que, para tornar as refeições mais apetitosas, mais saborosas, há muitas outras ferramentas e que são muito mais saudáveis do que propriamente adicionar o sal. Portanto, o sal foi usado tradicionalmente para conservar os alimentos. Hoje em dia já não é essa a função. As salgadeiras, onde se guardava o porco. Exatamente. E a carne, para poder conservar. Susana Pazadas, a Conceição e o Pedro já foram falando, mas antigamente não havia comida processada, industrializada. 2/3 do sal que consumimos, 2/3, 3/4, vem pela comida processada, industrializada. E só 1/4 é que vem pelo sal que nós colocamos lá em casa? Poderemos falar nesta proporção? Sim, portanto há aí de facto espaço para se melhorar, não é? E as reformulações nutricionais que concretamente nos produtos Pingo Doce têm ocorrido vão no encontro de facto dessa realidade, não é? E é isso que tem vindo a ser feito de forma muito gradual. Ou seja, os produtos de facto processados hoje em dia têm um significado muito grande no consumo real, não é? Dos consumidores, não é? Da população. E, portanto, aquilo que tem sido o reflexo do nosso trabalho, que já vem há 8 anos para cá, essa reformulação tem sido feita não só atendendo ao sal, mas também com foco nas reduções graduais de gordura, de açúcar, que são de facto determinantes para a saúde, e há esse reconhecimento hoje, não é? Nós sabemos que a alimentação tem um impacto gigante na saúde e pode inclusive prevenir uma série de doenças evitáveis. E daí de facto tem havido esse esforço enorme, não é? Ao abrigo de um pilar de responsabilidade que é promover a saúde pela alimentação e que se reflete muito nas reformulações nutricionais. E a título de curiosidade posso dizer que de 2010 para 2018, portanto temos aqui de facto um espaço de 8 anos, foi possível, através dessas reformulações nutricionais, passo a passo, que é algo que é muito importante. Nós não podemos alterar um alimento processado de grande consumo, não podemos alterar de forma drástica, não é? Porque isso vai, de facto, implicar na aceitação do consumidor. E, de facto, se nós queremos ser um agente ativo em termos de saúde pública, não é? Temos que ter isso em consideração. As alterações que vamos fazendo do ponto de vista nutricional têm que ser, de facto, graduais para garantir que o consumidor continue a consumi-los da mesma forma. O que nós pretendemos é que a ingestão gradualmente seja menor. E desse trabalho de 8 anos, nós conseguimos remover do mercado 32 toneladas de sal, não é? Que é de facto, tem um significado gigante, não é? Um impacto muito grande em termos de saúde pública. Pedro, os portugueses são hipertensos, podemos dizer? São hipertensos. Ou seja, os diagnosticados, não é? Os diagnosticados. Não. E pronto, sabes que a prevalência da hipertensão arterial em Portugal são à volta dos 42%. E já muito foi feito, de estudos de mais ou menos de há 10 anos, que se percebia que realmente nós não tínhamos conhecimento de hipertensão, que aliás que a grande maioria das pessoas não... Podemos falar em 2 milhões de portugueses? 2 milhões de portugueses. Podemos falar? Podemos falar, 2 milhões de portugueses. Nós estamos a exagerar. Não. Mas poderão ser mais? Pois, poderão ser mais. O que nós temos que alertar para a população é que... que faça estas recomendações que estamos aqui a dizer na redução de sal e que meça a pressão arterial, ou seja, basta um aparelho, digamos que automático. É preciso ir à farmácia ou podemos tê-lo lá em casa?
Podemos tê-lo lá em casa, ir à farmácia, num amigo, no pai, no vizinho. Basta sentarmos calmamente, esperarmos um bocadinho de tempo e fazermos 1, 2, 3 medições, dependendo depois do que encontramos e da variação que encontramos. Se acabarmos de subir umas escadas ou qualquer coisa... Convém sempre fazer um repouso, pelo menos de 5 minutos, mas basta perceber se realmente a pressão arterial máxima se está acima dos 140 ou não, ou se a mínima está acima dos 90. Isso é considerado hipertensão. 14,9, 140, 90 é 14 não será já um bocadinho... Depois existem estadios de, digamos que, normal alta ou pré-hipertensão, que entre os 13 e os 14, e entre os 8,5 e os 9. Normal, ali entre os 12 e os 13, os 8 e os 8,5. Ótima, abaixo dos 12, 8. Porque realmente existe pressão arterial ótima, que é aquela que todos nós devíamos, portanto, devíamos querer alcançar. Uma pessoa que está com 13, 8 e pouco, devia querer ainda baixar mais, mesmo que não seja, lá está, hipertenso, mesmo que não tome medicação, deveria fazer os esforços ao nível do estilo de vida para ter uma pressão arterial... Até quanto, Pedro? Pressão arterial ainda mais baixa, com exercício físico. Para não ficar com tensão de passarinho, pode baixar até... Mas realmente, nós hoje, e os estudos muitas vezes são um bocadinho conflituantes, porque depois podemos ter pressões arteriais mais baixas em pessoas que realmente já tenham um estado mais avançado e que digamos, com doenças associadas, e isso depois, obviamente, vai levar ao aumento dos eventos e um desfecho mais desfavorável da vida. Mas hoje em dia realmente não existe, digamos, uma pressão arterial mínima a partir do qual não existe benefício em ter essa pressão arterial mínima, tendo em conta que não temos sintomas de tensão baixa, que normalmente são as tonturas, a fadiga, que são sintomas um bocadinho específicos, podem querer dizer outro tipo de situações, mas digamos que são aquelas que as pessoas facilmente reconhecem quando se levantam e têm ali uma certa tontura, pode-se realmente ser de tensão um bocadinho mais baixa. Mas lá está, não existe propriamente um cut-off, digamos um limite, a partir do qual a pressão arterial seja mesmo muito baixa. Estamos a falar destes valores, porque também, como eu estava a referir ainda há pouco, nestes estudos populacionais, viram que realmente as pressões arteriais das pessoas, quando nascem e na idade mais jovem, são à volta de 10, 6, 7. Depois existe um aumento progressivo até ali à volta dos 20 aos 40 anos, 50, mas depois, curiosamente, e nós temos a sensação que a pressão arterial vai aumentando ao longo da vida, e os estudos epidemiológicos na nossa população demonstram isso, que realmente existe uma prevalência de hipertensão crescente ao longo da vida, mas nessas populações que não têm propriamente consumo de sal adicionado e nem comem comida processada, a pressão arterial baixa e equivale ao início da vida. E, portanto, é isso que devemos alcançar. Obviamente, quando me chega uma pessoa com hipertensão arterial nos 15, 16, 17, obviamente as recomendações têm que ser feitas e dependendo do risco... 14 já é preocupante. Onde é que é mesmo o risco? 17, 18? O risco é a partir dos 14, não é? Obviamente, depois, quanto maior o risco. E dependendo depois dos fatores de risco que a pessoa tenha, se tem colesterol elevado, se tem obesidade, se fuma, se tem diabetes, depois aí teremos de ter uma intervenção mais rápida, mais célere, mais precoce, em baixar a pressão arterial com fármacos, e existem muitos fármacos hoje em dia eficazes para baixar a pressão arterial. Muitas vezes o que temos, também podemos ter hipertensões arteriais resistentes, porque realmente as pessoas não controlam depois esses fatores de risco da obesidade, do tabagismo e do sal, especificamente, e muitas vezes temos que adicionar mais um fármaco. Aliás, a maior parte das hipertensões que temos em Portugal são controladas com pelo menos 2 fármacos, e até 3, e eventualmente 4, porque não há, digamos, que o apostar na redução do sal e apostar no estilo de vida saudável. Isso depois dificulta que a pessoa tenha pressões arteriais mais controladas em casa. Mas nós aqui, quer dizer, estamos sempre a focar o assunto, primeiro na hipertensão arterial, de facto, porque é aquilo que manifestamente alguém pode diagnosticar. Medir. Por outro lado, é estarmos sempre muito focados naquilo que é a doença, manifestamente a doença. E ninguém, exatamente, e eu acho que realmente temos que criar aqui a disrupção
para falarmos até porque quando falamos em hipertensão arterial, risco para AVC, estamos a esquecer que depois também leva o excesso de sal, cancro gástrico, osteoporose, portanto, muitas outras patologia, até porque muitas vezes se diz que o sal é tóxico ou que leva a uma toxicidade ou toxicodependência, porque ele é tóxico, ele é lesivo para vários órgãos e depois é viciante, portanto, tal como o açúcar. O que realmente implica que nós pensemos aqui numa coisa mais séria. Como nós já temos feito, nós em Portugal, também por indicações da Organização Mundial de Saúde, muitos esforços, temos feito avanços, mas de facto o problema ainda existe. Portanto, quando nós falamos que consumimos o dobro, estamos a referir a estudos de observação e, obviamente, neste caso em concreto é na urina de 24 horas, não será pelo reporte do que as pessoas ingerem, porque é muito difícil as pessoas terem a noção de quanto é que ingerem de sal, porque a unidade ou o sistema de grandeza, a unidade de grandeza é pitada ou é o QB. A Conceição trouxe-nos esta colher. E são os 5 gramas essa colher do projeto. São 5 gramas. Vamos tentar... Eu vou pôr aqui algo que seja também... que possa servir de comparação. O que é uma colher? Pode ir falando. Sim, portanto, isto representa a totalidade e já estamos a falar do máximo, não de 1 grama, mas dos 5 gramas. E, por exemplo, basta darmos... que é quase o polegar, não é? Sim, agora basta... Agora vamos concretizar em 200 gramas de pão por dia. Se eu consumir 200 gramas de pão por dia, a legislação neste momento em vigor permite no máximo 1,4 de sal por 100 gramas de pão, estamos em 2,8. Nós fizemos há uns, talvez 5 anos atrás, na região do Porto, fomos a restaurantes buscar refeições, ditas dos restaurantes caseiros, comida caseira, e na refeição tínhamos 75% do valor do sal. Portanto, quando olhamos para a colher, temos que pensar que não é aquilo que estamos a adicionar na preparação, se calhar, do jantar, mas de todo o dia alimentar. E, portanto, mas como eu estava a dizer, o que nós temos noção é que estamos a consumir o dobro. Agora, o que é que nós podemos fazer para além de esforços políticos? Nós tivemos recentes de se fazer uma legislação ainda para baixar Vocês mais... concordam com a taxação? Nós temos o exemplo do açúcar, que teve sucesso, obviamente que implica quase que um esforço ainda maior, ou pelo menos acelerar o esforço da indústria que tem feito um esforço na reformulação dos produtos e, portanto, obviamente que temos que ter aqui outras intervenções. E o projeto que nós vamos agora iniciar e que estamos a arrancar é para saber até que ponto é que a nossa população, por exemplo, responde ao sal. Porque nós sabemos, consumimos o dobro, sabemos que temos hipertensão, mas não sabemos qual é a franja da população que efetivamente vai ter uma resposta à retirada do sal, porque sabemos que há populações que, atenção, não são sal sensíveis, portanto, que têm... E isso é importante e depois podemos quantificar. Não deve demover o espírito de baixar o sal, porque... Exatamente, não, mas provavelmente vamos ter aqui uma grande percentagem de resposta. Vamos poder quantificar até qual é que é o ganho do ponto de vista de fármacos. Estávamos a ouvir aqui que muitas vezes temos de ter uma associação a 4 fármacos diferentes. Obviamente que a intervenção farmacológica será necessária. O que queremos dizer com isto é que muitas vezes até seria... Em muitos casos poderia não ser necessário e, noutros casos, poderia ser necessário menos fármacos. Portanto, estamos a falar em gastos e em poupança e saúde com muito impacto. E, portanto, o estudo de intervenção que nós estamos agora a iniciar... Daqui a pouco já me vai falar do estudo, pode ser? Tá. Até porque temos aqui 2 chamadas, que é o José Ferreira em Lisboa e a Carmilde Sequeira no Porto, mas vou pedir ao José e à Carmilde que aguentem e que esperem só mais um minutinho, porque eu queria perguntar aqui à Susana, até porque na sequência do que estamos a falar, os gostos educam-se. Não vale a pena dizer, eu gosto de tudo muito salgado, eu não gosto, eu gosto. O gosto educa-se. Exatamente, e por isso é que tem vindo a ser exatamente, feito, não é? A nossa experiência é isso, realmente tem sido o foco. Por um lado, focarmos essencialmente nos produtos de maior consumo, porque efetivamente são esses que vão ter um impacto maior em termos de saúde pública. Podemos pensar numas batatas fritas, por exemplo, que à partida é um produto que claramente as pessoas não identificam como saudável, mas que ainda assim tem um consumo gigante, não é? Portanto, qualquer redução que se faça, embora que pequena, para garantir de facto aqui a habituação, traduz-se de facto ao final do ano de retiradas de toneladas muito significativas e, portanto, o propósito Quanto tempo é que leva a que eu mude o meu paladar? Há uma forma muito, muito simples e que nos tem parecido sempre muito eficaz de calcular isso, ou de
de garantir que, de facto, a reformulação vai ter boa aceitação. É, de facto, em testes cegos, apresentar o produto standard e o produto com essa pequena reformulação. E se, de facto, o consumidor não identifica diferença ou até prefere o produto reformulado, nós temos, de facto, a segurança que podemos avançar com a reformulação. Portanto, é esse trabalho que tem vindo a ser feito. Mas vai demorar meses ou anos até que o... Não. É grama a grama, ou às vezes meio grama. Parece 8 dias. Quase que nem damos conta, não é? Quase que nem damos conta. Mas, na verdade, são semanas, na verdade, é um mês, está a dizer digamos é assim. tão devagarinho que ninguém dá conta. O que nós também estamos a dizer é que também se pode fazer... Se retirar o sal, 8 dias a comer menos sal, obviamente... Num mês nós conseguimos posicionar. Já vamos ter... mas quando falamos em distribuição alimentar, em indústria, em retalho... do nosso vendas. Entendimento, significa vendas, e vendas, claro, por isso tem que ser impacto devagar, na saúde pública. Ou seja, há aqui duas alternativas, julgo eu, não é? Em termos de estratégia, que é, nós podemos lançar uma linha de produtos sem sal ou com baixo teor de sal, ou podemos, de facto, investir nas reformulações da marca standard. Pronto, e o nosso propósito foi sempre, não, nós temos que melhorar continuamente o standard, porque é isso, de facto, vai ter impacto real no consumo. Porque também dos vários estudos que nós vamos tendo acesso e que são extremamente importantes também para refletir internamente qual será a melhor estratégia, é que continua a haver uma pequena franja da população que efetivamente está preocupada e que faz escolhas alimentares em função da saúde ou da prevenção da saúde. Mas continuamos a ter uma faixa muito grande em que o que pretende é que saiba bem. E pouco mais. E se nós, de facto, apostarmos em reformulações nutricionais de produtos, portanto, neste caso falo da experiência do Pingo Doce, em que seja realmente gradual. Às vezes pode parecer insignificante, porque estamos a falar de meio grama, 1 grama. Mas a verdade é que, atendendo ao volume de vendas, o impacto é muito grande e conseguimos, dessa forma, ir habituando o gosto. De facto, o que a Susana está a dizer é importante porque, do ponto de vista clínico, uma intervenção... só mais um minuto. Uma intervenção que fazemos a uma pessoa tem um impacto, aqui tem um impacto populacional. Populacional, exatamente. E deixe-me só referir. Realmente estava a perguntar quanto tempo realmente o nosso gosto consegue não se lembrar de sal e preferir comidas com sal. Isso está estudado entre 2 a 4 semanas. Se nós começarmos a ter uma alimentação sem sal, esse é que é o problema, é ter uma alimentação sem sal. As pessoas depois preferem a comida sem sal e já não querem a comida que tem sal adicionado. O que é o problema? É que nós deparamos todos os dias com uma qualquer comida com sal e, portanto, mesmo que uma pessoa queira deixar o sal e se for comer fora ou se comer algum snack ou assim, não consegue fazer esta desensibilização ao sal. E quem diz sal diz gordura, diz doce, açúcar, porque os receptores que nós temos na língua e depois a nossa bioquímica até ao cérebro vão começar realmente, se houver essa sensibilização, vão começar a sentir o paladar das coisas e vão começar a sentir o ácido, o azedo e com outra percepção. E, portanto, esse é um caminho que tem que ser feito e as pessoas não podem dizer não, eu tenho que ter um bocadinho de sal. Tem que esperar, tem que insistir, mas são capazes de realmente o fazer, de querer comida sem sal. Quando queremos, e é uma questão de bom senso. Quando queremos, conseguimos. José Ferreira em Lisboa, perdão, e a Carmil de Sequeira no Porto. Começo por vos agradecer terem esperado. José, começo por si, aqui em Lisboa. Boa tarde, bem-vindo. Terem esperado. José, começo por si, aqui em Lisboa. Boa tarde, bem-vindo. José. Olá, boa tarde. Olá, José Ferreira. Vai ter que baixar o som do seu televisor. Está-me a ouvir? Tá? Boa tarde. Olha, é o seguinte, boa tarde a todos. Eu também tenho problemas, já tenho 75 anos e concordo com aquilo que digo e vou reduzindo o sal e tal, mas depois começo a pensar. Então, não podemos comer açúcar, não podemos comer sal, só podemos ir para a praia quando está à sombra. Não podemos comer a pele do frango, que é o que sabe melhor. Portanto, isto está uma vida dramática, não está? Pronto, era só o que eu queria dizer. José? É um desconsolo, é isso? Bom, perdemos o José, mas julgo que ficou o essencial do José Ferreira aqui em Lisboa. No Porto, Carmilde Sequeira. Olá, Carmilde. Bem-vinda. Muito boa tarde e cumprimento toda a mesa que está, que eu sou uma assídua espectadora do programa. Obrigado. E é o seguinte,
tenho 77 anos. Os meus pais, sobretudo os meus falecidos sogros e pais, comeram com sal que eu nunca comi, nem como com pouco sal. E tenho cuidado com o açúcar e com a gordura. E, no entanto, eu sou hipertensa. Eu perguntava o porquê. E que é que eu vou beneficiar em tirar o sal completamente. Os meus filhos, se forem comer a algum lado, e o meu marido, que eu não sou de comer fora, eles notam a comida toda salgada. Então, por que é que eu sou hipertensa? Obrigado, Carmilde Sequeira, no Porto. Antes tivemos o José aqui em Lisboa. Também é genético? Também existe sempre uma suscetibilidade genética. Quanto a isso, não podemos fazer nada, não podemos alterar os genes, pelo menos por enquanto, que saiba, ainda não podemos reformular essa parte. Mas isto realmente aqui, esta ouvinte, ou esta espectadora, é interessante porque identificou logo dois problemas. Um, que quando se mete o pé fora de casa, é um mundo de sal. E o segundo, realmente, que o sal por si só não justifica tudo. E ainda assim, o pouco sal que a senhora mete na comida realmente já pode ser muito para ela. Isto é, nós hoje em dia ainda não conseguimos perceber muito bem, e que aqui a professora Conceição estava a falar um bocado, uns são sensíveis ao sal e outros são resistentes ao sal. Ou seja, quando retiramos o sal a uma pessoa que é resistente, ou seja, não vai afetar propriamente a sua pressão arterial. Mas aqui temos que perceber o quanto é que retiramos. Lá está, estamos na média dos 10 gramas, queremos estar na média dos 5 gramas, a Sociedade Americana de Cardiologia refere 3 gramas e as tais populações, enfim, que é difícil de alcançar, nem praticamente nem um grama consomem. Portanto, temos aqui um grande espectro de quantidade de sal e realmente, se calhar para aquela pessoa, precisará muito pouco. Ou então realmente não tem influência e outros fatores terão muito mais influência, nomeadamente o peso, o sedentarismo, a falta de fibra na dieta, que isso também é uma deficiência nutricional, entre aspas, uma vez que a fibra não tem valor, digamos, calórico, mas que é importante termos um mínimo de 45 gramas e se calhar até, isso é o mínimo, se calhar poderia ser o dobro, e isso vai também beneficiar a parte da pressão arterial. E temos que perceber como é que, digamos, qual é o mecanismo que o sal tem para elevar a pressão arterial. É um efeito, digamos, ou o efeito mais simples é o efeito direto da retenção de líquidos, ou seja, nós temos que viver com o sódio muito em valores muito estritos. Se consumimos sódio, que é uma parte, 40% de sal, vamos, digamos, que puxar água para dentro dos vasos para ter essa concentração ótima. E daí elevar a pressão arterial. Obviamente que o nosso rim consegue excretando esse sódio, mas à medida que vamos consumindo mais sal, atinge-se um ponto em que realmente a pressão arterial é, digamos que, mantida e crónica para aquela quantidade de sal. Mas também existe outro problema que muitas vezes, ou seja, que nós não nos apercebemos, que é o dano efetivo que o sal tem no endotélio, ou seja, aquela camada interna das artérias. Existem estudos também que demonstram que tem um efeito oxidativo e inflamatório sobre a parte arterial e em que a artéria não consegue dilatar o suficiente para manter uma pressão arterial ótima. Isso também está demonstrado. E, portanto, temos aqui dois fatores. Podemos não ter propriamente uma excreção de sódio muito grande numa certa pessoa, e daí que o consumo de sal já é baixo, mas a pressão arterial está ainda aumentada, mas temos também um dano inflamatório criado na pressão, portanto, na parede dos vasos, devido mesmo ao pouco sal que consumimos. E, portanto, poderá ser um destes fatores que eu aqui enunciei. Susana, o José dizia, é uma chatice, basicamente, se não podemos comer sal, não podemos comer açúcar, não podemos beber, não podemos ir à praia, não podemos fumar, a vida é um desconsolo. Mas nós não estamos a falar em deixar de ter determinados hábitos. Não. Estamos a falar na dosagem. Sim, no bom senso, ou seja, podemos fazer tudo isto, ou quase tudo isto, mas se for tudo na medida certa.
eventualmente... E aí podíamos, por exemplo, ir à dieta mediterrânica. Era isso mesmo. Era isso mesmo, sem dúvida. Eu um pouco Se perguntarmos aos portugueses, desculpe interrompê-la, a maior parte dos portugueses talvez não saiba o que é a dieta mediterrânica. Acredita? Também concorda comigo? A adesão é de 80%, a não adesão é de 80%, ou seja, em 80% da população não há manifestamente o padrão alimentar mediterrâneo. Se calhar nem sabem o que é a dieta mediterrânea. A Susana pode dar as boas notícias ao senhor, o que é que ele pode comer. Sim, é que os princípios da dieta mediterrânica são excelentes do ponto de vista não só da saúde, mas também o prazer de comer está implícito na dieta mediterrânica. Por exemplo, substituir o sal por ervas aromáticas. É colorida, é alegre. Portanto, é aquela ideia que muitas vezes as pessoas têm que, até pelo nome, não é? Dieta mediterrânica parece que é algo que é muito restrito. Mas eu diria que é um pouco reinventar ou ir, de facto, procurar muito da gastronomia, provavelmente, dos nossos antepassados, dos nossos avós, eventualmente, e aí, de facto, ao abrigo do pilar de responsabilidade de promover a saúde pela alimentação, há de facto esta parte das reformulações nutricionais que falava há pouco, mas há também uma preocupação em promover hábitos alimentares mais saudáveis e sempre com a base da dieta mediterrânea. Portanto, tem havido de facto uma produção muito grande de receitas simples, saudáveis ao abrigo, de facto, da inspiração da dieta mediterrânica, mas execuíveis aos dias de hoje. Portanto, que é algo que muitas vezes as pessoas também têm a ideia que para comer bem eu vou ter que despender muito tempo na confecção. E não é necessariamente assim, não é? Agora, tem que haver, de facto, aqui uma preocupação individual, não é? Das pessoas, uma valorização da alimentação para, de facto, irem ao encontro das propostas que existem. Estamos a falar de substituir sal, por exemplo, por ervas aromáticas, comer mais grelhados, comer fruta. Os hortofrutícolas são extremamente importantes e têm, de facto, uma proporção muito grande no padrão alimentar mediterrâneo, mas que é algo que hoje em dia não é representativo do consumo real dos portugueses, de uma maneira geral. Os hortofrutícolas são numa percentagem extremamente pequena. E a dieta mediterrânica pode realmente dar uma ajuda em reinventar, de facto. Por outro lado também, para desmistificar um pouco a ideia de que os legumes têm que ser cozidos, simplesmente cozidos ou na sopa, há uma série de outras formas de apresentar os legumes de forma atrativa e consegue conquistar desde pequenos, desde miúdos, de facto, a graúdos. É uma forma mesmo de se pesquisar e aí, de facto, quer no site do Pingo Doce, que tem uma série de receitas com base na dieta mediterrânica, que é mesmo no microsite, não é? Que poderemos falar acerca deste projeto Menos Sal Portugal. Há uma série de dicas fáceis, práticas, em que é possível comer bem, saudável e sem ser monótono ou triste, não é? Mas já vamos ao estudo. Para já vamos a uma chamada por Skype, no espaço onde antes se produzia sal. A Horta dos Peixinhos iniciou agora a produção de salicórnia. No coração da Ria de Aveiro, a empresa é uma das pioneiras na cultura da salicórnia. Está, como eu dizia por Skype, o João Loura, sócio-gerente da Horta dos Peixinhos. Olá, João. Viva, boa tarde. Boa tarde. Desculpa estar com o telemóvel na mão, mas a ligação é fraca e só assim por telemóvel é que conseguimos entrar em programa. Sim, o que interessa é que nos consiga ouvir e que nós também o possamos ouvir assim. João, salicórnia, para quem não sabe, o que é? A salicórnia o que é? Sim, ora sim. Bem, o planta halófita com cultura em 4 da Ria de Aveiro, além de outras rias que estão no país, com um aspecto de um verde, de facto, muito sugestivo quando crescida, um paladar e um cheiro muito harmonioso e que traz para a alimentação algo muito favorável
na utilização e substituição de sal, dado que tem menos 75% de sódio e mantém o paladar, todo o paladar com um saborzinho de facto a sal, para quem está habituado a ter a alimentação com sabor a sal. Não é? É mais utilizado lá fora do que cá em Portugal? Sim, é claro que as empresas que trabalham em Portugal nesta área são todas elas muito recentes. Há só uma mais antiga que está a exportar todos os seus produtos. Nunca vendeu para Portugal. Nós iniciámos de facto um trabalho de divulgação no país. Tivemos na convenção dos nutricionistas no ano passado, divulgámos aí e o produto foi muito bem aceito, é aquilo que apresentámos, e de norte a sul do país estamos com muitos contactos de venda e inclusivamente temos muitos contactos de pessoas cujos médicos referem que a utilização da salicórnia será muito mais útil para essas pessoas do que o sal normal, não é? Quanto custa? Qual é o preço, João? O preço varia muito pelos vários fornecedores, porque depende do grau. Estamos a falar da salicórnia que é apresentada em especiaria. Esta especiaria, um frasco de 17 gramas custa 3,50 € da nossa venda, não é? Mas há produtos diferentes conforme a trituração é mais moída ou menos moída, não é? Já a salicórnia verde é vendida a preços mais em conta. Nós estamos a vendê-la a 1 € por cada 50 gramas. Vocês têm uma relação com a Universidade de Aveiro? Sim, uma ligação muito forte, mesmo muito forte, desde o início da nossa atividade há 3 anos. A Universidade de Aveiro tem-nos dado, de facto, um apoio muito grande na área de estudo. Nós damos o nosso espaço, facilitamos o espaço para que futuros biólogos façam o estudo dentro das nossas marinhas. E inclusivamente um biólogo que atualmente está ao nosso trabalho, é oriundo da formação da Universidade de Aveiro, que o setor de biologia tem tido ainda ontem nos solicitaram material para análise, para estudo, e portanto tem sido muito aberta a nossa atividade com a Universidade, com os quais temos um protocolo próprio de informação cruzada entre as duas entidades. Tem sido mesmo de uma facilidade enorme, de um apoio muito grande que a Universidade nos tem dado. João Loura, obrigado pela disponibilidade que teve para estar em direto aqui connosco no Sociedade Civil. Certo. Obrigado. Bem-aja. Felicidades. Boa tarde. João Loura é sócio-gerente da Horta dos Peixinhos. Conceição, vamos então ao estudo. Que estudo é este que vocês estão a preparar? E como é que ele vai desenvolver-se? Pegando só aqui nesta questão, eu acho que é extremamente importante as pessoas usarem ervas aromáticas, e temos aqui esta que tem 1,4 mais ou menos gramas de sódio por 100 gramas, ao contrário do sal que tem 40 gramas por 100 gramas. E, portanto, é uma excelente oportunidade para as pessoas fazerem aqui esta alteração, já que estão tão adicionadas ao sal, usarem a salicórnia, porque é uma planta salgada, não é? Ela cresce nessa zona. Portanto, qual é que é agora, então, o estudo? E nesta fase de estudo de intervenção na população, portanto, no fundo, aqui estamos a falar em pessoas que têm que ser voluntários, que se têm que inscrever no nosso projeto de investigação, e vamos com elas trabalhar o consumo de sal. Primeiro vamos avaliar quanto é que elas estão a consumir de sal no início do estudo, vamos avaliar na urina de 24 horas, e depois vamos durante 12 semanas não só fazer entrevistas clínicas, portanto consultas clínicas ao longo do estudo, como depois vamos também ajudá-los na aquisição de alimentos, vamos com os voluntários ao supermercado, interpretar rótulos. Portanto, a nossa intenção é capacitá-los
aumentar a literacia nutricional, portanto, capacitá-los de ferramentas para eles próprios conseguirem, no seu dia-a-dia, fazer escolhas mais acertadas e reduzirem a utilização de sal na preparação dos alimentos. Ou seja, no final das 12 semanas de intervenção de trabalho com estes voluntários, que estamos a recrutar na zona de Lisboa, portanto, neste momento o nosso estudo, a começar em Portugal, está a começar na região de Lisboa, até por razões... Mas depois vai estender-se? Esta primeira fase será em Lisboa, depois conforme os resultados... Vai uma população mais urbana? Sim. Sim, mas também tivemos muito em consideração a questão de ser também uma região do país com grande consumo de sal, também ser uma região do país representativa do ponto de vista plural da população, mas eventualmente depois desta primeira fase poderemos fazer noutra amostra. Mas estes voluntários, no fundo, vão ter aqui o privilégio de ter uma equipa de nutricionistas e de médicos a acompanhá-los e também de investigadores e depois poderem ter alguns descontos nas compras que vão ser ensinados a fazer escolhas alimentares. Portanto, estamos à espera de um resultado com impacto, ou seja, primeiro, excretarem menos sódio, portanto, termos uma tradução do consumo de sódio, perderem peso, porque sabemos que a população portuguesa está 60% com excesso de peso e com obesidade, e há aqui uma ligação muito íntima entre o consumo excessivo de sal e o excesso de peso, ou seja, a absorção, por exemplo, do açúcar, porque o transporte intestinal é em conjunto, e nós sabemos que uma coisa está muito associada à outra. Portanto, também esperamos de uma forma não primária, mas, quer dizer, um efeito secundário, é a população perder peso fazendo esta educação alimentar e, portanto, termos aqui um ganho de saúde e, por exemplo, em termos de fármacos, vamos contabilizar e vamos monitorizar, esperando nós que sejam necessários menos fármacos no final deste estudo. Portanto, é pioneiro porque não temos nenhum feito em Portugal. Neste momento, estamos ainda na fase de arranque, ou seja, estamos à espera que as pessoas voluntárias, portanto, generosamente, se inscrevam neste estudo, enviando um e-mail para estudosaude2019@gmail.com. Repetindo, estudo de Saúde 2019, sem pontos, e os números em numeração, @gmail.com. Quando é que começam? Estamos na fase de recrutamento, portanto, quando tivermos os voluntários para arrancar, estamos à espera. E, portanto, quantos é que precisam? Precisamos de 500 voluntários, vamos ter 2 grupos em paralelo, 2 braços em paralelo, temos o controle, o grupo de controle e o grupo de intervenção. Divididos entre homens e mulheres, escalões? Portanto, vai ser aleatorizado, mas vai ser misto. Portanto, estamos a recrutar a população dos 18 aos 70 anos, homens e mulheres. Aquilo que nós temos de expectativa é arrancar agora em março. Susana, temos uma população com problemas de obesidade, mas nunca vimos tantas pessoas a fazerem jogging, a estarem em atividades físicas, a irem ao ginásio. Onde é que está o problema? Na alimentação? Em parte? Sim. Eu julgo que sim. Continua a ser a alimentação, sobretudo. Portanto, não vale ir ao ginásio para depois poder comer? Vale, se calhar... Porque há quem vá ao ginásio para depois poder comer. Eu não sei, mas provavelmente acredito que a grande parcela, e neste momento já é mais Não estou a dizer nada que já não tenho ouvido muitas vezes. Sim, mas mais de metade da população portuguesa, neste momento, tem problemas relacionados com o peso, não é? Tem excesso de peso. E também, as crianças? E crianças cada vez mais, sim. E a questão do sal, do consumo de sal, também é um problema. Ainda vai um pacotinho de bolachas com água e sal na mochila das crianças para a escola? Por isso, o investimento de facto na educação... Ainda põem lá um pacotinho de bolachas em vez de porem uma maçã? Sim, eu julgo que sim. Há comportamentos que os pais também devem mudar? Sem dúvida, sem dúvida alguma. É familiar, não é? O comportamento, no fundo, a educação alimentar, não é? Tem que começar, sobretudo, em casa, não é? Pela família. Obviamente que depois a oferta alimentar pode ajudar, não é? E é de facto um dos veículos facilitar a adesão a hábitos alimentares mais saudáveis, não é? E daí, de facto, a distribuição alimentar tem essa responsabilidade e tem-o assumido como tal. Mas depois há um aspecto educacional que é extremamente importante, não é? E aí, de facto, os veículos, como a revista da Sabe Bem, muito inspirada na dieta mediterrânica, tenta, de facto, falar de forma sempre num sentido prático, não é? Mas promover, de facto, essa adesão dos hábitos alimentares saudáveis. Um debate, um seminário. Bom, pois. E há salgadinhos, e há doces. Essa claramente temos fruta.
Sim, a questão do exemplo eu acho que é extremamente importante. Este é crucial. E acho que os profissionais de saúde têm que realmente dar esses exemplos. Eu digo isto porque aqui há cerca de um ano fui moderar um debate onde se falava de comida saudável e depois tínhamos os salgadinhos. Isso é extremamente importante. Aliás, eu acho que até devia ser essa ressalva. Não, eu agora começo a ter esse critério quando me convidam para falar num congresso, quer saber o que é o coffee break, porque senão é de uma incoerência imensa estarmos exatamente nestes debates e logo a seguir o que nos é apresentado, porque até parece que é realmente a recompensa e não é o mais compensador, não tem necessariamente que ser o doce e o salgado. Sim, ou parece que é inatingível, ou seja, na teoria deve-se fazer assim, não é? Mas depois, não dando o exemplo, parece mesmo que é algo que é difícil incutir ou incluir de facto no dia-a-dia. Mas não é. Portanto, há formas de facto de nós nos alimentarmos bem e mesmo tendo em conta o ritmo de vida atual, o facto das pessoas disporem pouco tempo na confecção dos alimentos, isso podem não ser barreiras para comer bem. 2 salgadinhos e um sumo. E está feita a refeição, não é? Mas há alternativas hoje extremamente saudáveis, não é? Fáceis, convenientes. Mas tem que haver, de facto, essa atitude. Sobretudo, eu acho que passa pela valorização da alimentação, que não continua a não ser uma verdade para todas as famílias. Queria acrescentar alguma coisa para pegando, portanto, na dieta mediterrânica, a gente tem que ter uma noção que a dieta mediterrânica, a grande vantagem da dieta mediterrânica é ter um grande consumo de frutas e legumes, portanto, produtos hortícolas, de nozes, de sementes, de cereais integrais. Essa é que é a grande base da dieta mediterrânica. E com um consumo muito moderado, de carne, preferencialmente carnes brancas, de peixe, de ovos e laticínios, um consumo muito moderado. O que nós assistimos hoje é que as pessoas todos os dias consomem uma destas categorias. Várias vezes ao dia. E isso é que não pode ser. Obviamente temos que mudar de hábitos, não podemos ser assim tão dramáticos nessa mudança de hábitos. Não temos que ser fundamentalistas. Pronto, mas temos que melhorar muito. Lá está, 80% da nossa população não está para aí virado, ou seja, não consome realmente o número mínimo de peças de fruta, de legumes e frutas. Portanto, o que nós realmente temos que aumentar muito esse consumo, legumes, leguminosas, que são dos grupos mais importantes, seria de fruta, cereais integrais, frutos secos, sementes, ervas aromáticas e especiarias. Nós andámos aí há 500 anos aí a batalhar e hoje em dia, quer dizer, a gente se for à casa das pessoas, as pessoas um bocadinho de pimenta e a especiaria é essa. Ou seja, as pessoas devem realmente... Temos uma panóplia muito grande de especiarias e de ervas aromáticas que devem ser usadas com grande peso na nossa alimentação, para tentarmos realmente mudar isso. E também há estudos, estávamos a falar há um bocado do tempo, que realmente é preciso tempo para cozinhar. E é verdade, é preciso tempo para cozinhar e as pessoas realmente... Existem estudos que quem passa mais tempo na cozinha vive mais anos. E é mesmo por causa disto, porque é necessário uma certa preparação dos alimentos para comer bem no sentido do saudável. Quando somos nós a prepará-los, sabemos o que é que lá está. Conceição, a Maria Vinagreiro do Montijo já está também há algum tempo à espera. Maria, boa tarde. Ainda está por aí? Estou sim, boa tarde. Boa tarde, Maria. Bem-vinda. É com muito gosto que consegui ligar, que há muito tempo, por vezes, quero tentar e não consigo, mas agradeço Foi hoje o dia. O vosso programa. Havíamos de ter mais programas como este para nós conseguirmos ter uma vida mais orientada. Sou uma pessoa que tenho vários problemas de saúde, mas com este problema de tensão, que umas vezes está a 18, como pode estar a 9, como pode estar a 14, e eu tomo a medicação e por vezes faz de conta que não tomo nada, porque se há um impulso do sistema nervoso, ela sobe e eu fico sem saber o que é de fazer, porque a medicação aí não atua. Os meus pais, os dois, eram hipertensos, com tensões elevadíssimas, e eu serei que vou pelo mesmo caminho com a idade, com a mudança de idade.
Sei que a nossa alimentação, como acabaram de falar, nos nossos vegetais, é uma realidade, mas também serem mais saudáveis do que aquilo que são. Porque a Maria come queijos? A Maria gosta de queijos? Gosto de queijo e não posso comer por ele ser salgado. Foi para introduzir a conversa aqui também no estúdio que eu lhe coloquei esta questão. Maria Vinagreiro, obrigado por ter vindo à Sociedade Civil, obrigado também pela sua participação e obrigado por ter Obrigada eu e felicidades. Obrigado. Até uma próxima. Não falámos dos queijos. Pois não, Susana? Não. Mas também podemos falar. Podemos falar, sim. E há queijos com muito sal. Há queijos com mais sal do que outros, evidentemente, mas eu julgo que é sempre uma questão de porção, não é? Daquilo que se consome e havendo de facto a necessidade de restringir o teor de sal consumido, podemos sempre optar por queijos que tenham teores menores e existem de facto. Vamos ver um estudo do ano passado do Instituto Nacional de Saúde que revelou níveis muito elevados de sal em queijos, sopas, tostas e fiambres. Vamos ver. É sobretudo nos queijos, fiambres, tostas e sopas prontas que se encontram níveis muito elevados de sal. Nos cereais e iogurtes há demasiado açúcar. Eu faço um regime e tenho sempre o cuidado de realmente escolher aquilo que eu quero e que eu gosto. Apesar de eu ser diabética, devia ter um bocadinho mais cuidado, mas não tenho essa preocupação de... Essa preocupação não. A maioria das pessoas tem a mania de comprar leites e, segundo tenho ouvido dizer na televisão, que às vezes esses produtos leites ainda são piores do que os outros. Foram analisadas centenas destes alimentos. De acordo com a TSF, que divulga o estudo, são raros os que ficam dentro dos limites definidos na Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável, a alcançar até 2020. Quanto ao açúcar, comecemos pelos cereais. Foram avaliadas 103 marcas, apenas 6 cumprem as recomendações. No caso dos iogurtes, dos 167 estudados, só 22 sólidos cumprem o que é aconselhado. Dos iogurtes líquidos, nenhum respeita valores. Estamos atentos e estamos a tentar trabalhar no sentido de reduzir este açúcar adicionado num espaço de tempo que nós contamos ser até 2021 e aquilo que nós gostaríamos era que 10 a 20% de redução do açúcar presente nestes iogurtes de adição. E nesse sentido, aquilo que o Ministério da Saúde está a fazer, em conjunto em parceria com a indústria alimentar, é consensualizar reduções graduais do açúcar ao longo destes 3 anos, 4 anos. Os especialistas alertam que tanto cereais como iogurtes são produtos consumidos diariamente por crianças. Aquilo que nós estamos aqui a dialogar com os produtores é mais do que fazer um valor médio daquilo tudo o que existe no mercado, é identificar quais são os iogurtes mais consumidos, porque há cotas também no mercado nos iogurtes, e nesses que são os mais consumidos e que representam um grande grosso do consumo, trabalharmos essencialmente sobre esses produtos. Quanto ao sal, há excesso em quase todos os produtos estudados. Nas sopas prontas a comer, das mais de 380 analisadas, apenas 4 ficaram abaixo do valor limite da Estratégia Nacional e aconselhado pela Direção-Geral da Saúde. Nos queijos, apenas 2 dos 93 analisados ficam dentro do recomendado. E no mercado português, os queijos têm mais sal do que em França e no Reino Unido. No fiambre, de porco, peru ou frango, nenhum cumpre o teor de sal de referência, 0,3 gramas por cada 100 gramas de produto. A redução até 2020 deverá ser de mais de 87%. Foram também avaliados 126 tipos de tostas, mas ainda assim apenas 2 cumprem os valores de referência. O Governo está a trabalhar com a indústria alimentar para a redução de sal e açúcar nos alimentos processados. As autoridades de saúde defendem que é preciso intervir junto das empresas, mas também alertar os consumidores. Sem dúvida. Susana, para terminarmos, porque já só temos 1 minuto e meio, pode-se perdoar o mal que faz pelo bem que sabe, assim de vez em quando? Nos dias festivos. Os dias festivos são claramente os dias onde nós podemos, e é também uma inspiração, um conselho da dieta mediterrânica, em que nós devemos de facto guardar
tudo aquilo que de facto é mais calórico, que tem mais sal, como os queijos há pouco que referia, porque o que é importante aqui mesmo em termos de balanço é que os dias comuns, do dia a dia, nós de facto apostemos numa alimentação extremamente cuidada, não é? Em que os hortofrutícolas, como já falámos, têm um papel extremamente importante em termos de quantidade e que podemos variar, não é preciso comer apenas tomate e alface, e deixarmos de facto para os dias festivos aqueles produtos que não há razão para e não devemos incluir no dia a dia. Conceição. Comer à mesa. Só à mesa, isso era logo uma coisa que solucionava muitos problemas. Devagar, à mesa, em família. Daí a cozinha grande, gostei da ideia. Um desafio aos arquitetos, cozinhas grandes para se poder preparar os alimentos e metade do prato ao almoço e ao jantar de hortícolas. É uma recomendação que eu acho que a população, se fizer esta adesão, já tem uma grande conquista. Primeiro pôr a salada e só depois é que pôr... E salada estamos a falar de metade do prato de hortícolas, estamos a falar de vários hortícolas e não da alface, né, que é o normal. Portanto, estamos a falar em vários hortícolas. Variar é extremamente importante. Para acabar. Recomendação final. E pegando no exemplo da última telespectadora, não é porque os nossos pais ou a nossa família têm hipertensão que nós temos que ser hipertensos. Portanto, nós todos os dias temos que fazer um bocadinho para diminuir o risco da nossa, portanto, que está associado à pressão arterial, diminuindo o sal na nossa alimentação, aumentando o nosso consumo de legumes, de leguminosas, de fruta, de cereais integrais e reduzindo o consumo que está associado ao sal, nomeadamente os produtos animais, carne, ovos, queijos, enchidos, os produtos processados, como o fiambre, e portanto é essa a minha recomendação. E que as pessoas se mexam, que parem de fumar, façam exercício físico, não sejam obesas e que sigam as recomendações do seu médico. Pedro Rio, Conceição Calhau, Susana Pazadas, aos três, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Mande o sal dar uma volta bem grande pela sua saúde. Fique bem. Boa tarde.